Olá, eu sou Érica Costa de Alvarenga, professora de Anatomofisiologia da UFSJ, e hoje nós vamos aprender um pouco sobre fisiologia respiratória, focando mais na hematose. Bom, para isso nós precisamos compreender alguns princípios físicos das trocas que vão reger as trocas gasosas, tá? Então, a função básica ali dos pulmões vai ser realizar, né, a hematose, no caso a troca gasosa, entre oxigênio e o gás carbônico, né, o CO2, produzido pelo metabolismo celular. Este mecanismo, né, de troca entre os tecidos e os alvéolos, né, ele vai apresentar algumas propriedades. Então, para que nós possamos compreender melhor como que se dá essa troca gasosa dentro dos alvéolos, é necessário que nós possamos recorrer à física. Sendo assim, nós temos, por exemplo, a lei de Boyle. A lei de Boyle é o que ela vai ditar para nós? Que em uma determinada temperatura constante, né, nós teremos em um determinado frasco um volume e uma pressão dos gases ali dentro, né? Se eu reduzir este volume, eu vou ter consequentemente uma alteração também na pressão dos gases que se encontram naquela região. Sendo assim, a pressão e o volume de de uma determinada região será igual a sua alteração por uma alteração no volume, tendo uma alteração proporcional aqui da sua pressão também, dentro de uma temperatura constante. Reparem aqui nesses exemplos em que nós apresentamos um volume, né, aqui de 1 litro com 100 milímetros de mercúrio de pressão dos gás, né? E quando eu faço a alteração deste pistão, diminuindo o volume, né, deste objeto, eu vou ter um aumento da pressão que o gás vai exercer sobre as paredes deste recipiente, tá? Sendo assim, a lei de Boyle, ela vai nos ditar que a pressão e o volume de um determinado ambiente fechado com uma temperatura constante vai ser igual a um determinado pressão e volume de outro no mesmo recipiente, só que com um volume menor, tá? Para isso também, nós sabemos que o gás em que nós estamos imersos, né, na atmosfera, vai apresentar uma composição não somente de oxigênio, nem de gás carbônico, como também de nitrogênio, né, de hélio, enfim, até gotículas de água, né, a umidade, ela também estará presente. Então, nessa tabela daqui, a gente consegue verificar, né, aproximadamente aqui o percentual, né, desses gases, né, na composição do ar atmosférico. Dentro da física, há uma lei denominada lei de Dalton, em que a pressão parcial de um gás vai determinar a pressão atmosférica. Então, a soma de todas as pressões parciais dos gases que compõem a atmosfera, nós vamos ter uma determinada pressão atmosférica, que no caso, tá, na pressão atmosférica no ambiente seco, seria de 760 milímetros de mercúrio. Lembrando que a composição do ar dos nossos alvéolos com o ar que está sendo expirado, né, liberado aqui por nossas narinas e boca, não são iguais. Essa composição do ar, ela vai ser diferente por algumas determinadas razões. Primeiro, não é igual ao ar seco, tá? O ar que encontra no sistema respiratório, ele é umidificado durante o nosso processo de respiração, como todos bem sabem. O oxigênio, ele se difunde nos alvéolos para o sangue, o CO2 se difunde dos capilares para o alvéolo, ou seja, a composição ela vai ser distinta também. E o ar dentro dos alvéolos é apenas parcialmente substituído pelo ar atmosférico a cada ciclo respiratório. Bom, sendo assim, essa lei de Dalton, lei parcial dos gases, ela vai nos mostrar que a pressão parcial de um gás ela vai ser dada pela pressão atmosférica, ou seja, a pressão barométrica, e a concentração desse gás que se encontra naquele ambiente. Obviamente, a pressão do gás umidificado, tá? Ele também vai determinar ali e vai fazer essa correção da pressão com a presença de vapor d'água.
Vejamos, então, essa tabela, aonde vai ficar mais evidente este aprendizado. Nós temos que a concentração de oxigênio na atmosfera, se o ar estiver seco, é de aproximadamente 21%, 20,9%. De CO2, 0,04%. E nitrogênio e outros gases, aproximadamente 79%, tá? E isso com ar seco, ou seja, a pressão parcial do oxigênio no ar seco é de 160, dos demais gases de 600 e do CO2 de 0,3. Agora, se tivermos uma correção com a pressão de vapor d'água, né, que é de aproximadamente 0,47 milímetros de mercúrio, nós teremos que o oxigênio ele vai apresentar uma pressão de 149, CO2 de 0,3 e dos demais gases de 564. Sendo assim, a 760 milímetros de mercúrio, como é dada a pressão atmosférica, é a pressão atmosférica considerada do ar seco. Na presença de umidade, é de aproximadamente 713. Para facilitar o nosso cálculo, vamos utilizar aqui o ar atmosférico seco. Sendo assim, a concentração do gás, né, como a gente está olhando aqui, o oxigênio, é de 21% aproximadamente, isso seria o mesmo que dizer que 0,21, como está demonstrado aqui, a pressão parcial de oxigênio, tá, na atmosfera seria de 760, que é a pressão atmosférica, vezes a concentração desse gás, que daria de 160 milímetros de mercúrio, que dá essa concentração aqui, essa pressão parcial no ar seco, tá? Sendo assim, essa pressão parcial ela é muito importante de ser compreendida. Uma vez que a pressão parcial, imaginemos que agora nós tenhamos aqui um recipiente com líquido, tá? Onde esse líquido não apresenta pressão parcial de oxigênio, sendo de 0, e no ambiente a pressão parcial é de 100 milímetros de mercúrio. Bom, consequentemente, pela lei de Henry, tá? O gás ele vai ser dissolvido, ele vai ser solúvel, isso logicamente vai depender da sua solubilidade, tá? Naquele líquido. O oxigênio ele vai ser dissolvido neste líquido aqui de acordo com a pressão parcial de gás, da diferença da pressão parcial do gás oxigênio entre esses ambientes. E quando é que vai cessar o oxigênio se dissolver nesse líquido? Até que a pressão parcial do oxigênio no líquido esteja igual à pressão parcial do oxigênio nesse ambiente aqui, nesta atmosfera, tá? Então, pela lei de Henry, né, a concentração deste gás ela só vai cessar a transferência, né, de oxigênio de um ambiente para o outro até que esses gases, a pressão parcial esteja igualada, tá? Não necessariamente eu vou ter a mesma concentração de oxigênio de um ambiente com outro. Verifique, a concentração de oxigênio neste ambiente aqui é de 5,20 milimol por litro. Já aqui neste líquido é de 0,15. Entretanto, a sua pressão parcial está igualada com a pressão parcial atmosférica. Então, o que depende da troca gasosa é a pressão parcial do gás que se encontra naquela atmosfera. E essa pressão parcial vai depender da concentração e da pressão atmosférica. Bom, na presença ou não de umidade também, né? Então, a concentração do oxigênio dissolvido vai ser a pressão parcial do oxigênio vezes a sua solubilidade também. A gente vai depender da solubilidade desse gás nos líquidos. Vamos verificar agora o CO2, por exemplo, né? A solubilidade do CO2 é 24 vezes maior que a solubilidade do oxigênio. E isso influencia muito em questões de difusão, dissolução do CO2 nos líquidos. Vejam só, até que aqui as pressões sejam igualadas, mas vejam a concentração, né, deste gás nos ambientes. Aqui no de CO2 está muito maior do que na diferença que estava, né, na concentração do gás oxigênio. Então,
a solubilidade do CO2 ela é muito maior. Sendo assim, a concentração desse gás ele vai depender da pressão parcial do gás e da solubilidade também deste gás. Isso é muito fácil quando a gente, por exemplo, vai abrir uma latinha de refrigerante ou de bebida gasosa, né? Como que é realizado a gaseificação, né, desses líquidos? Né? Coloca-se, então, injeta-se um gás, né, normalmente CO2, dentro desses ambientes, né? E deixa ela fechada. E o gás ele vai penetrar nesse ambiente, uma vez que ele não tem por onde escapar, vai ser dissolvido ali naquele líquido. Quando é retirado, então, a tampa, né? Esse gás ele vai sair e se igualar à pressão parcial que se encontra na atmosfera, como no caso aqui de uma bebida, né, muito gaseificada. Além disso, nós temos que a difusão dos gases, né, ela vai ser dependente, regida pela lei de Fick. Essa lei, o que ela fala? Que a transferência do gás por uma membrana, por uma parede, né, de um ambiente para o outro, ela vai depender ali da composição de como que é formada aquela membrana, sendo que o gás ele sempre vai do local de maior pressão parcial para o local de menor pressão parcial, né? Mas do que é dependente aí essa difusão entre as membranas? Bom, primeiramente, né? Então a lei de Fick ela vai ditar que o volume do gás transferido, né, em um determinado tempo, se eu for cronometrar, ele vai depender primeiro do coeficiente de difusão deste gás, né? O qual está sendo avaliado, a área de superfície, tá? Aonde esse gás ele vai ter disponível ali, qual que é a área de superfície ali para troca, né, de passagem daquele gás, e a diferença de pressão parcial deste gás de um ambiente para outro, bem como a espessura também dessa membrana, né? Então, se a gente tem alteração na espessura da membrana, se a gente tem líquidos aqui, né, que vai alterar essa espessura também, o coeficiente de difusão ele vai ser uma constante, porém, a área superficial, vamos supor, o indivíduo que ele é fumante, ele perdeu ali parênquima pulmonar, ele tem uma menor área superficial, né, ali para ocorrer essa difusão. Indivíduo que tem um edema ou tem uma fibrose, ele está afetando o quê? A espessura dessa membrana, né? Então, temos que sempre estar atento a essas leis que regem aí a difusão desses gases. Então, a força impulsora para a difusão de um gás é a diferença da pressão parcial do gás e não a diferença de concentração. Acredito que isso tenha ficado claro para todos vocês, né? E, além disso, né, o coeficiente de difusão do CO2 é 20 vezes maior do que o oxigênio. Se já não bastasse a solubilidade do CO2 ser muito maior, o coeficiente de difusão dele também é 20 vezes maior do que o oxigênio. Vamos reparar agora num ambiente aqui onde nós temos a troca gasosa, ou seja, no alvéolo, né, irrigado aqui por um capilar. Bom, o ar inspirado ele vai ter aproximadamente, né, que é o ar ali da atmosfera no ambiente seco, vamos colocar dessa forma, né, 160 milímetros de mercúrio, né, vai ser a pressão parcial, e de CO2 de 0,23. Ao ter uma troca parcial, né, desses gases, o ar que foi inspirado mais o ar residual que se encontra no alvéolo, a pressão parcial do oxigênio é em torno de 104 e de CO2 de 40. Quando o sangue venoso ele chega ali naquele alvéolo, ele apresenta uma pressão parcial de oxigênio de 40 e de CO2 de 45. Nossa, professora, mas a diferença da pressão parcial de oxigênio de 104 para 40 é muito grande em relação ao do CO2 de 45 para 40 milímetros de mercúrio. Sim, por quê? Nós vimos que a solubilidade, o coeficiente de difusão do CO2 é muito mais elevado do que o do oxigênio, o que faz com que não é necessário uma diferença de pressão tão grande para que ocorra uma troca gasosa eficiente. Então, esses princípios, né, eles vão depender aqui, como a gente viu, né, da espessura também. A espessura
a espessura da membrana, a espessura dessas membranas, né? Nós temos aqui, por exemplo, o endotélio vascular com a lâmina basal e aqui o do alvéolo do pneumócito, mais uma pequena camada de surfactante, né? Tudo isso dá aproximadamente de 0,1 a 1,5 micrômetros, né, de espessura, ou seja, é muito curto, né, este espaço, mas qualquer alteração pode afetar bastante essa difusão dos gases. Lembrando que, pensando em área de superfície, num pulmão rígido, nós temos aproximadamente 120 a 140 metros quadrados de área disponível para a difusão desses gases. Agora, indivíduos que, por exemplo, né, fazem uso do tabaco, né, eles ou podem ter também outras patologias, aonde você teve perda de parênquima pulmonar, você tem uma redução, né, significativa nessa área aqui, para que ocorra a difusão desses gases. Bom, a troca gasosa também, ela vai depender, né, de alguns fatores. Então, como a diferença dessa pressão de gases, né, a área de superfície disponível para troca, a distância, né, dessa difusão, que é o espessamento ali da membrana, né, das membranas, e a solubilidade desses gases. Pensemos, então, né, no enfisema, onde eu tenho destruição dos alvéolos, na anemia, né, onde eu tenho menos hemoglobina, né, também gera como se fosse uma menor área de superfície, fibrose e edema, né, onde eu tenho ali uma distância de difusão muito maior, porque eu fico com a membrana muito mais espessada, tá? Bom, então, sendo assim, o sangue venoso, repare, ele tem uma pressão parcial de 40, CO2 de 45, né? Esses gases, pressão parcial, ela vai ser igualada ao ar inspirado mais o residual, ficando então no venoso, tá? No sangue arterial, com uma PO2 de 104 e de CO2 de 40. Bom, a troca gasosa também ela é limitada no nosso organismo e dependente da perfusão, tá? E da ventilação. Então, imaginem que nós temos aqui, né, um ambiente ótimo, onde eu tenho o sangue pobre em oxigênio, né, ele passando, sendo ventilado, sendo distribuído ali pelo meu corpo para poder levar oxigênio para todo o corpo. Bom, então esse é um ambiente normal. Se eu tenho qualquer tipo de alteração, né, se eu tenho menos pressão parcial de oxigênio nesse ambiente, eu vou ter então uma menor troca. Entretanto, a minha malha de perfusão, né, ela pode compensar se eu tiver um ou outro alvéolo ali com uma alteração, tá? Eu tenho também que ter o fator de perfusão. Se eu tiver um vaso que ele está com uma alteração e uma capacidade de perfundir alterada, isso também pode afetar. Esses fatores, né, eles limitam, então, essa perfusão e a ventilação. Então, o volume de ar que entra no alvéolo e o volume de sangue que perfunde, né, e que passa por esse pulmão, nós temos aqui a relação ventilação-perfusão, perfusão vascular, tá? Perfusão de sangue. Ela tem que ser próximo, tá? De 1. Os valores normais é de 0,8, né? Para indivíduos normais desses valores. Então, essa relação ventilação-perfusão, ela é extremamente importante. Reparem nesse esquema, por exemplo, aonde eu tenho, por exemplo, um êmbolo aqui, ou uma obstrução aqui no meu alvéolo, tá? Impedindo a passagem de ar. Então, essa ventilação, a relação ventilação-perfusão aqui, ela é perdida. Ventilação eu não tenho, né? E se eu tiver uma alteração, uma broncoconstrição, né? Ou seja, está impedindo aqui a passagem de ar livremente, ela está ficando broncoconstrita, uma pessoa asmática, por exemplo, né? Eu tenho que a ventilação ela está sendo afetada, né? E a perfusão não necessariamente, mas a relação ventilação-perfusão ela vai ser alterada, o que gera então um sistema de hipóxia. Bom, agora aqui é o normal, e se eu tiver uma alteração vascular, tiver, por exemplo, aqui uma alteração aqui num vaso, uma vasoconstrição, né? O que eu posso ter uma ventilação normal, mas eu não tenho
uma perfusão adequada. Eu estou aumentando muito esse sistema aqui de ventilação-perfusão, mas não vai resolver o meu problema também, porque eu não vou conseguir oxigenar todo o sangue necessário. E se eu tiver um bloqueio, né, aqui de algum vaso, de alguma, para poder perfundir esse alvéolo, né, esse valor ele se torna infinito e não acontece, então, o processo de hematose, tá? Então, o que significa 0,8%, né, de todo o meu pulmão? 0,8 seria 80% de ventilação. A ventilação pulmonar é de 80% do valor do fluxo do sangue no meu pulmão, né? Ou seja, eu estou conseguindo perfundir e ventilar muito bem. Quanto mais próximo de 1, melhor, tá? Sendo que 0,8 são valores desejáveis. Bom, a distribuição do fluxo sanguíneo ela não vai ser igual dentro dos nossos pulmões, uma vez que dentro dos pulmões nós temos aqui a gravidade, onde eu tenho uma melhor perfusão na região da base e uma melhor ventilação na região do ápice, onde vocês podem ver aqui a pressão arterial como PA minúsculo, tá? Ela sendo média aqui na região aqui do ápice, né? E ela sendo maior na região aqui mediana para a base do pulmão. E a pressão alveolar, né? Ela vai ser maior aqui na região do ápice e vai ser um pouco menor na região da base. Aqui fica claro para vocês, principalmente nessa porção aqui do meio, mostrando que a relação ventilação-perfusão máxima, né? Ela é máxima aqui na região do ápice e ela é mínima de 0,6 na região aqui da base, ok? Bom, sendo assim aqui, esse esquema, ele é interessante, né, de observarmos como que o sangue venoso, ele chega aqui na região dos alvéolos, como que o sangue arterial, ele sai. Ah, mas por que eu tive uma redução de 104 para 95? Porque eu já tenho tecido, o próprio tecido pulmonar, ele precisa ser perfundido também. E nós temos ali vários tecidos que o sangue já vai liberando ali o oxigênio. Quando chega lá nos meus tecidos, né, no meu corpo, vamos colocar aqui, por exemplo, lá no meu pé, né, eu vou ter uma pressão parcial aqui de 95, lá no tecido, no fluido intersticial de 40, né, e no meu tecido aqui de 20. O que vai fazer com que eu tenha, né, essa diferença necessária para que ocorra, então, a hematose entre o tecido e o meu sangue ali arterial, gerando, então, um sangue venoso. Bom, mas o transporte, né? Como que vai acontecer todo esse transporte ali em todo o meu sistema do meu corpo, né? Bom, primeiro, eu vou ter uma forma de carrear, né? De levar o oxigênio, o CO2 no meu sangue vai ser muito importante. Então, esse gás, ele pode ser, o CO2 e o oxigênio podem ser carregados tanto dissolvido quanto ligado a uma proteína, no caso, a hemoglobina, tá? Ou também ele pode ser modificado, tá? Quimicamente, pode ir com uma outra forma, como no caso aqui do bicarbonato. Bom, o transporte de oxigênio no nosso corpo, ele se dá 2% do oxigênio, ele vai ser carregado no nosso sangue sendo dissolvido. Então, nem todo ele vai estar só na hemoglobina, ele também está dissolvido ali no nosso plasma, nos fluidos corpóreos. Bom, mas 98% vai estar conectado à hemoglobina, formando um complexo denominado de oxihemoglobina, tá? A hemoglobina é uma proteína globular com 4 sítios ativos, aqui com o grupo M, tá? Onde esse grupo M apresenta aqui um núcleo ferroso, né? Um metal aqui, e ele é capaz de se conectar a 4 moléculas ali de oxigênio. E ele fica dentro, é o que dá a cor avermelhada, né, para a nossa hemoglobina. Bom, como que essa hemoglobina ela vai liberar ou ela vai captar, né, o oxigênio? Há alguns fatores que vão fazer com que a hemoglobina ela tenha maior ou menor afinidade,
tá, ao oxigênio. Então, quais são esses fatores? Bom, primeiro, nós temos a pressão parcial do gás, né? Aonde? A pressão parcial do oxigênio aqui de 40, né? Ele vai fazer com que eu tenha aproximadamente aqui, né? Cerca de uns 70, né, 80% aqui. Olha só, no 26,8, né, denominado de P50, porque eu tenho 50% da saturação da minha hemoglobina quando eu tenho uma pressão de 26,8 milímetros de mercúrio. Bom, mas para que fique em 104, né, ou seja, 100% carreado a minha hemoglobina, eu tenho que ter uma pressão parcial aqui muito maior, tá? Mas o que isso significa? Significa que lá nos meus tecidos, onde eu tenho uma pressão ali cerca de 20 e poucos, né? A minha saturação, ela tá, por exemplo, durante uma atividade, um tecido como atividade, durante um exercício físico, eu preciso liberar muito fácil aquele oxigênio, né? Agora, quando eu estou em repouso, eu libero, mas não libero com tanta... eu não preciso liberar tanto oxigênio para os meus tecidos, porque o consumo não está sendo tão exigido, tá? E aqui nos pulmões, quando eu estou carregando, né, o oxigênio para os tecidos é próximo aqui de 100%, tá? Bom, mas quais são os fatores que alteram essa afinidade da hemoglobina ao oxigênio? Primeiro, a concentração, a pressão parcial de CO2, o pH, tá? Que é o denominado potencial hidrogeniônico, e a temperatura. Como que eles vão influenciar? Essa influência na afinidade da hemoglobina com oxigênio, né, é denominada de efeito Bohr. Esse efeito, né, então ele vai ser determinado por estes fatores, né, aonde se eu aumento a pressão parcial de CO2, significa que eu preciso liberar mais facilmente oxigênio para aquele tecido. Se eu tenho uma redução do meu pH potencial hidrogeniônico, né, ou seja, meu pH, meu ambiente está mais ácido, né, ou seja, eu tenho mais hidrogênio, e nós já vamos ver o porquê, eu preciso liberar também mais oxigênio para o meu tecido. Vamos supor que um indivíduo, ele se encontra num ambiente em que nós falamos que ele está em acidose metabólica, né? Significa que ele está tendo muito, né, um pH reduzido, né? Também, consequentemente, muito CO2 naquele tecido. Eu preciso, então, tentar liberar muito. A minha hemoglobina libera muito mais facilmente o oxigênio para os tecidos. Além disso, a temperatura também é um fator importante. Quanto eu aumento a temperatura, eu tenho, como num processo de febre, né, eu tenho uma perda, né, uma liberação aí do oxigênio mais fácil, ou seja, eu diminuo a afinidade. A diminuição da afinidade, ela se dá aqui da curva, no desvio que a gente fala aqui, ó, para a direita, tá? Então, o gráfico, né, a gente fala que tem um desvio para a direita quando eu tenho um aumento, além disso, né, eu gero um aumento da P50, né, da pressão, da quantidade aqui da pressão de oxigênio necessária para que eu tenha 50% da minha hemoglobina carreada por oxigênio e diminuição, então, dessa afinidade, tá? Já que nesse outro quadro, a gente consegue verificar o seguinte, que se eu tenho uma diminuição da pressão de CO2, da pressão parcial de CO2, um aumento, uma alcalose, né, aqui do meu organismo, aumento do pH e uma redução da temperatura, se tiver, por exemplo, num ambiente muito frio, eu tenho, então, uma dificuldade de liberar esse oxigênio para os meus tecidos. Ou seja, eu tenho um desvio da minha curva para a esquerda, né? Ou seja, diminui, olha aqui, ó, a minha P50, tá? A minha pressão parcial para 50% da minha hemoglobina está saturada, tá? Então, a pressão parcial de oxigênio, ela passa a ser menor e um aumento da afinidade, ou seja, essa hemoglobina, ela quer segurar mais o oxigênio, ela não quer liberar tanto o oxigênio quanto teria uma temperatura mais elevada, ok? Bom, então esse efeito Bohr, ele vai ser dependente tanto das concentrações de hidrogênio, do pH, né?
da pressão parcial do CO2 e do aumento da temperatura corpórea, né? Não do aumento, mas da temperatura corpórea. E daí, se eu tenho, né? Olha só aqui esse gráfico demonstrando que se eu tenho uma acidose, eu tenho deslocamento, então, para a minha direita. E se eu tenho uma alcalose, eu tenho aqui para a esquerda. Bom, nós temos também fatores, né, que vão alterar a afinidade da hemoglobina, mas que vai ser oriundo de outros gases também. Por exemplo, né, o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás liberado pelo escapamento dos carros, né? Então, o gás liberado, né, por queima, né, liberado, eu estou colocando aqui por carro, mas durante a queima, né, o processo de incêndio, né, se eu tenho uma concentração muito grande ali de um gás, o que eu vou ter? Eu vou ter uma alta concentração de monóxido de carbono. Acontece que o monóxido de carbono, ele apresenta uma afinidade à hemoglobina muito maior do que o CO2, inclusive. É cerca de 250 vezes maior a afinidade à hemoglobina. O que faz com que ele se conecte à hemoglobina e a hemoglobina tenha muita dificuldade, eu não consiga se liberar do CO2, então eu não tenho ali grupamento ativo para carrear oxigênio aos meus tecidos, tá? Então, o monóxido de carbono é um fator muito importante também aqui na afinidade. Bom, o transporte de CO2, como a gente já falou, os gases eles vão ser transportados de algumas formas, né? E aqui a gente pode ver que o CO2 ele vai ser dissolvido, transportado cerca de 7%, associado dentro lá da hemoglobina 23%, ou alterado quimicamente, como o ácido carbônico, em 70% aproximadamente, é uma grande fração, né? Como assim, professor? Como que isso vai acontecer? Reparem aqui. No tecido, então, após produzir CO2, né? Esse CO2 ele vai passar aqui pela... Vai ter a passagem, né, por difusão simples ali nas membranas, passar pela membrana da hemácia, pelos gases, entrando na hemácia. Dentro da hemácia, o CO2 ele vai reagir com a água, uma vez que ele dentro da hemácia apresenta uma enzima denominada anidrase carbônica. A anidrase carbônica, ela vai formar essa substância aqui, que é o ácido carbônico, tá? O ácido carbônico, ele se torna mais estável quando ele libera um hidrogênio e nós temos aqui o bicarbonato. O bicarbonato, ele é trocado aqui pelo íon cloro, sendo liberado, então, para o plasma, tá? E o hidrogênio, ele pode se associar à hemoglobina. Lembra que o hidrogênio, o pH, está relacionado com a afinidade do oxigênio? Façam esse link, tá? Então, reparem, a troca gasosa nos tecidos, como que isso vai acontecer? No tecido, tá? Então, olha só, nós temos aqui, o oxigênio, ele foi produzido lá no tecido, ele passa por difusão simples aqui para o plasma, vai passar por difusão simples pela membrana da hemácia, entrando na membrana lá dentro da hemácia, ele vai se associar, vai sofrer ação enzimática da anidrase carbônica junto aqui com a água, formando o ácido carbônico. O ácido carbônico ele se torna mais estável com a liberação do hidrogênio que se associa à hemoglobina, aqui, tá? E o bicarbonato ele vai ser trocado por uma questão aqui para poder manter, né, os potenciais, né, essa difusão, essa neutralidade elétrica, porque aqui ele é carregado negativamente pelo íon cloreto. Então aqui tem um trocador, tá? De cloro com bicarbonato. E daí, como o hidrogênio ele vai estar aqui, ele vai estar afim da hemoglobina, e a hemoglobina tem uma grande afinidade pelo íon hidrogênio, ele vai, então, liberar o oxigênio para os tecidos. Já nos pulmões, age de uma forma oposta. Nós temos aqui, então,
alvéola, onde eu tenho uma pressão parcial de oxigênio muito maior. Esse oxigênio, então, aqui, ele vai adentrar na hemoglobina, uma vez que, primeiramente, o CO2, né? Ele aqui vai ter a diferença de pressão parcial vai ser grande o suficiente para que o CO2 ele retome ao seu formato antigo pela ação da enzima anidrase carbônica, né? E essa concentração de bicarbonato aqui no plasma, né? Ele vai adentrar para a hemácia, a anidrase carbônica vai agir e esse CO2 ele vai ser liberado. E o oxigênio, né? Ele vai ser pela diferença de pressão parcial, ele vai passar do alvéolo para o plasma e para a hemoglobina, tá? Vai se associar à hemoglobina e então ser carreado até os tecidos. Bom, espero que tenham gostado dessa aula. Bons estudos e até breve!